rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria chamar o irmão Kleber, que está aqui. Cadê ele? Nosso pregador. Kleber, nosso irmão da Renovação Carismática Católica da nossa arquidiocese. Queria que você pudesse estender as suas mãos sobre a vida de Kleber. Pedir que o Espírito Santo possa visitá-lo nessa noite, que ele possa ser boca de Deus para a sua vida. Diga: Jesus, eu quero que esse meu irmão seja usado por ti para falar comigo, Jesus. O avivamento que você deseja fazer na minha vida, fazer no meu coração, que possa vir através da vida e do ministério de Kleber. Senhor Jesus, eu entrego a sua vida, entrego a sua missão, entrego o seu ministério e te peço, Senhor Jesus, que o meu coração, que o nosso coração, que as nossas vidas sejam transformadas pela vida desse irmão. Consagramos a vida de Kleber, a sua pregação ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus? Agora sim, boa noite, a paz de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado direito e lado esquerdo, diga assim: parabéns para você. A festa é sua. A festa é nossa. É algo muito especial quando uma comunidade ela está completando mais um ano de vida. Porque tem muita história envolvida, né? Tem muita vontade de Deus. A cada aniversário de uma comunidade, algo fica para trás e um novo se apresenta para a frente. Então, se preparem para um tempo novo de comunidade. O que vocês viveram nesses 5 anos foi maravilhoso, mas o que vem para frente será mais ainda. Quer aplaudir? Então aplaude, né? Então, como foi falado, eu me chamo Kleber Pereira, sou da cidade de João Pessoa. Faço parte do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que tem como nome Chama de Pentecostes, que acontece também na segunda-feira. Nosso grupo tem 14 anos, mas o meu encontro pessoal com Jesus já fazem 27 anos. Há 27 anos eu vivo esta vocação de ser Renovação Carismática Católica. Há 27 anos como pregador. Há 27 anos vivendo a experiência do batismo no Espírito Santo. Enquanto vida eu tiver, quero pedir ao Senhor que Ele me conceda a graça de todos os dias poder voltar ao Espírito Santo, que é o tema dessa pregação. Se você quiser anotar aí, digitar, mandar para alguém, o tema desse primeiro dia, desse tríduo espiritual de aniversário que nós estamos vivenciando, e essa noite é voltar aí ao Espírito Santo. Eu queria ter umas 3 horas de pregação, né? Para a gente desenvolver bem, né? Fazer pregação, entrar em vigília e ir embora, né? Mas vamos lá. Queria que você pegasse aí a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Depois do profeta Oséias, o livro de Joel, que é chamado os profetas menores, né? Joel,
capítulo 2, versículo 12. É onde se encontra o tema dessa pregação. Marca o irmão que está sem Bíblia, aí no final você pergunta: e aí, tem Bíblia? Se disser não, aí você já sabe qual presente você vai ter que dar para essa pessoa. Uma Bíblia. Joel, capítulo 2, versículo 12. Qual é o tema da pregação? Vou dizer para você memorizar, tá? Voltai ao Espírito Santo. Vamos repetir com o Kleber no 3? 1, 2, 3. Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 12. É um livro pequeno, tá? Tem 4 capítulos. Então, quando você chegar em casa hoje, sentado na cama, antes de dormir, você consegue ler 4 capítulos bem pequenininho. Você vai entender todo esse contexto e a importância desse profeta para o Novo Testamento, para Atos capítulo 2. Então eu vou ler só o trecho que fala do tema. Depois nós vamos pegar um outro texto bíblico e desenvolver a pregação. Diz o profeta, aqui na minha Bíblia, acima do versículo 12, tem um título que diz assim: chamado à conversão. Tem alguma Bíblia que tem algum título aí também? Acima do versículo 12? Diz aí, qual o título que tem? Penitência e súplica, né? Mais alguém tem algum título diferente? Apelo à penitência, né? O meu tá lá, esse chamado à penitência, ele tá lá em cima, no começo. Mas o meu tem esse aqui, acima do versículo 12. Olha o que diz o profeta Joel: e agora, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamúrias. Palavras do Senhor. Se você quiser, dê um beijo na Sagrada Escritura, em forma de amor e veneração. O profeta diz: olha, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração. E o tema da pregação fala: voltai ao Espírito Santo. E quando você vai ver esse voltar, vem do verbo voltar. Pensa comigo esse voltar em 2 movimentos, tá? Eu estou aqui, tá, no ambão? Eu vou mexer, o pessoal da filmagem, tá? Não me matem não. Eu estou aqui. Pensa o voltar em 2 movimentos. Eu vim para cá. Aí quem está organizando diz assim: Kleber, voltai para o ambão. Eu volto para o lugar aonde eu estava. Ok? Esse é o primeiro movimento do voltai. Mas existe um outro movimento que é voltar para o lugar onde eu não estava. É um voltar a primeira vez. Imagine agora eu falar assim. Eu vou falar, vocês vão fazer, tá certo? Vamos todos ficar de pé agora. Vamos voltar o nosso olhar para a porta. Pronto, pode voltar para a Kleber agora. Senta. Vocês são 10, show de bola. Mas veja, vocês não estavam olhando para a porta. Mas eu falei o quê? Vamos ficar de pé. Ou às vezes na missa, né? Vamos voltar o nosso olhar para a porta para receber a imagem que vai ser entronizada. Então tem esses 2 movimentos: um voltar porque eu estava e agora estou afastado, mas um voltar no sentido de: ei, olha agora pela primeira vez. Você está andando e alguém diz assim: volta o teu olhar para a lua. Você não estava olhando. Então não é um voltar de quem estava, é um voltar pela primeira vez. Volta o teu olhar para lá. Então pense se voltar e ao Espírito Santo, esses 2 movimentos. Voltar de quem já teve uma experiência com o Espírito Santo e precisa voltar. Mas um voltar e ao Espírito Santo, a pessoa que precisa fazer a experiência primeira.
precisa ter uma experiência primeira com o Espírito Santo. Entendido até aí, sim ou não? Beleza? Agora vamos para Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12. Evangelho de São Mateus, vamos pegar o versículo 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 9. O Senhor aqui, Ele está falando com os seus discípulos sobre o que vai acontecer no futuro. E aí no versículo 9, nosso Senhor começa a dizer assim: então vos entregarão uma tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Versículo 10. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Versículo 11. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Versículo 12. Olha só agora. A iniquidade, em outras traduções diz a maldade, se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Quem porém perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, nosso Senhor diz para os seus: olha, vai chegar um tempo que vai acontecer tudo isso, que a maldade, a iniquidade vai crescer tanto que o amor de muitos esfriará. E quando o Senhor colocava essa passagem no meu coração, lembrava uma coisa: dentro da teologia, quando nós falamos da Trindade, nós temos o Pai e o Filho. O amor do Pai e do Filho faz proceder o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor, vamos dizer, que une o Pai e o Filho. Vocês que são de comunidades, talvez já estudaram, né? Aqueles que estão mais avançados, que toda a comunidade ela tem como exemplo a comunidade trinitária, que é a comunhão perfeita de amor. Então vamos pensar nesse texto, Jesus dizendo assim: vai chegar um tempo que a maldade vai crescer tanto que o amor, e quem é o amor? Primeira carta de São João, ele vai dizer que Deus é amor. A igreja diz que o Espírito Santo é amor. Vai chegar um tempo onde a maldade vai crescer tanto que este amor vai esfriar. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo, hoje nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde o catecismo diz, os tempos em que nós estamos vivendo é os tempos do Espírito Santo, diz o catecismo. A igreja entende como que, entenda bem isso, né? Houve um Antigo Testamento, o Pai se revela, mas não se aparece. O Filho revela o Deus invisível, ele se encarna. E agora é o tempo do Espírito. Porque Jesus disse lá em João: é preciso que eu vá, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Então estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, mas tudo está fazendo com que nós não venhamos conhecer o Espírito Santo. Tudo tem afastado o povo da igreja. Veja, voltai ao Espírito Santo. Nós que somos frutos e somos batizados no Espírito Santo, precisamos levar as pessoas a ter uma experiência de cenáculo, Atos 2, a viver um batismo no Espírito Santo. E me desculpe, batismo no Espírito Santo, por mais que nós venhamos falar, irmãos, batismo no Espírito Santo tem que ser um experimento pessoal. Eu posso passar a noite, ou o maior teólogo aqui, falando sobre o Espírito Santo, mas enquanto uma pessoa não tiver uma experiência com o batismo no Espírito Santo, só vai ficar em palavras. E a maldade, ou seja, o mundo está nos querendo tirar da presença de Deus. Veja, me desculpe o que eu vou dizer aqui. Nós estamos aqui, quantas pessoas? 100 aqui? Tem quase 100? Não, não é? 80? 70? Mas se tivesse passado um carro de som aqui em Itabaiana, dizendo que na comunidade Dínamos, às 7h30 da noite, estaríamos entregando a cada morador R$1.000. Como é que estaria esse lugar? Tu está entendendo? Para as coisas
que são perecíveis, que a traça corrói, o ser humano tem portas abertas. Nosso Senhor falou: olha, o caminho para o céu é estreito, meu filho. A maldade vai crescer tanto que o amor de muito vai esfriar. As pessoas estão esfriando no Espírito Santo. Monsenhor Jonas Abib dizia que a grande missão da Canção Nova era evangelizar os batizados. O povo é batizado, mas não conhece o Espírito Santo. Foram batizados, receberam o fogo de Pentecostes, se tornaram católicos, mas as suas almas estão mortas. E quando nós passamos pelo batismo no Espírito Santo, quando nós fazemos a experiência de voltar, e eu creio que talvez aqui a maioria seja batizado sacramentalmente, mas foi quando nos apresentaram o Espírito Santo que nós fizemos uma experiência íntima com Jesus. Ali houve um voltar daquele batismo que nós tínhamos recebido no sacramento. Deixa o Espírito Santo essa noite atrair você. Queira ter uma vida transformada verdadeiramente pelo Espírito Santo. Gente, uma vida transformada não é casca, é a alma, o interior da tua alma. Entrega a tua alma a Jesus. Queira dar a vida pelo Evangelho. Nós não podemos viver de casca. Tudo isso vai passar. Nosso Senhor vai dizer pela boca de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, só o amor restará. No final de tudo, o que vai restar é o amor. O resto é carcaça, irmãos. E nesse aniversário, nesse tríduo, a primeira pregação, o primeiro momento espiritual, o Senhor está dizendo para nós: ei, volte ao Espírito Santo. Queira viver uma experiência com o meu Espírito Santo, aquele que é o único que pode fazer nova todas as coisas. Voltai ao Espírito Santo. E aí esse voltar é aqueles dois movimentos. Você que já é batizado no Espírito Santo, volta hoje, e volta rápido, e volta enquanto há tempo. E talvez se aqui no nosso meio tem alguém que talvez esteja dizendo: Kleber, eu ainda não passei por essa experiência. Você então está no segundo caso do voltar e para a porta, né? Você está nesse caso e diz assim: você não teve uma experiência? Não tem problema, você está no lugar certo. Se você não tinha, hoje você terá uma oportunidade de conhecer o Espírito Santo. Não por palavras, mas no que? No que disse o profeta Joel: voltai ao Senhor de todo o vosso coração. E a experiência, vem cá, com o Espírito Santo. Kleber, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Primeiro, uma das palavras, e foi dito aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 13, nosso Senhor diz o quê? E nós aprendemos isso com Santa Helena Guerra: que nada falta à alma que diz, vem. E nosso Senhor vai dizer: olha, se vós que sois maus sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo a quem pedir. O fato de você estar aqui, eu acredito que você já pediu. O fato de você ter aceitado a vir para cá, você já pediu. E agora, Kleber, o que eu preciso fazer? Imagina que é você. Eu vou ser o Espírito Santo. Deveria ser ele, né? Que está mais cheinho, né? O Espírito Santo está mais em abundância. Brincadeira. Kleber, mas aqui sou eu, Kleber. Estou aqui ouvindo tua pregação. O louvor foi o pipoco do trovão. O som aqui, show de bola. Altas luzes, muito massa. A oração foi show. E agora esse cara de macacão que eu não conheço está pregando aí. Até agora está tudo beleza. Mas o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Você já veio? Você já disse sim. Agora você não precisa fazer mais nada. Só aceitar o que o Espírito vai fazer em você. Aqui é você, aí o Espírito Santo, ó. Não abraça não. Você não vai fazer mais nada, só aceitar. O Espírito Santo, ó, ele vai rodear. O Espírito Santo vai começar a fazer assim, ó.
Candamaralabano. E vai tocando. E você vai dizendo assim: rapaz, estou sentindo umas coisas. Até me arrepiei. Espírito Santo. E você, nossa, estou com vontade tão grande de chorar. E Espírito Santo. E você, meu Deus, eu estou vivendo coisas que eu não tinha vivido antes. E nós vamos continuando. E o Espírito Santo. E nunca mais serás o mesmo. Eu sou o Consolador. Só isso, irmão. Só aceita o que o Espírito Santo vai fazer hoje. Desculpe, o mais difícil você fez, que foi ter chegado até aqui. Obrigado, tá? Só aceita ele fazer. Só aceita. Só aceita. Kleber, por que você disse que o mais difícil já fez? Sim, sim. Gente, veja só, estar aqui é um milagre de Deus, sim ou não? Diante de um mundo mau e perverso que nós estamos vivendo. Então agora, só aceita o que o Espírito Santo quer fazer. Vive aquilo que diz Atos capítulo 1, versículo 4. Não se afaste de Jerusalém. Ou seja, não se afaste da Dínamos. Dentro de poucos dias sereis batizado. Não saia. A promessa vai ser cumprida. Aceite, aceite. Faça a experiência que eu fiz há 27 anos atrás e que eu vivo a cada segunda-feira no meu grupo de oração. Sábado passado, jogo da seleção. Foi jogo da seleção dia 13, foi? Foi, não foi? Acho que foi. E eu fui pregar um seminário de vida nesse horário. E era num centro, em Mangabeira, centro Dom Bosco. E quando eu cheguei lá, tinha 8 pessoas. Eram 9. Gente, foi uma das pregações mais maravilhosas que eu vivi. Deus renova. Quanto Deus renovou a minha alma naquela pregação no seminário. Não importa onde você esteja, a quantidade, o ambiente, quando Deus quer tocar a nossa alma, não importa o lugar, a situação. Quando Deus tocou a minha alma, eu estava sentado no chão da igreja, com as minhas bebidas, com fumo, na prostituição, no bordel, com revólver 38 na cintura. E porque um jovem carismático que já tinha passado pela experiência de Pentecostes foi instrumento. E ali, sentado no chão daquela igreja num dia de semana, eu voltei ao Espírito Santo. Naquele segundo movimento, lembra? Tinha sido batizado. Mas e eu fui batizado com 15 anos, hein? Porque sou natural de Brasília, lá eu fui batizado, mas foi para uma seita, então não foi válido. E eu lembro, eu em pé com 15 anos, recebendo a água. Mas eu estava distante. Eu precisava, como disse o profeta Joel, voltai ao Senhor com todo o vosso coração. E ali alguém foi instrumento para eu voltar. E eu voltei. Ah, gente, eu voltei para valer. Vivi uma experiência que eu sei o que eu vivi. Impactou a minha vida. E eu saí dali decidido a amar a Jesus, a falar de Jesus para as pessoas. Eu saí dali louco pelo Evangelho. Saí daquele lugar louco para ser santo, para ser mártir, dar vida por Jesus se preciso for. E tenho vivido isso há 27 anos. Porque foi um voltar de verdade. Volta.
Ah, Kleber, é muito comum nós escutarmos isso, né? Ah, quando está começando a namorar é fogo, mas depois com o tempo, né, o fogo acaba. Isso pode ser para as coisas do mundo, mas deixa eu te dizer, hoje o meu amor ao Senhor é muito mais do que 27 anos atrás. Aí tem gente que diz, não, porque eu estou servindo faz muito tempo. E é comum, né, Kleber, a gente se desanimar. Não, não é comum não. Não. No Evangelho não, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando Pedro e João é preso, porque no capítulo 3 eles vão entrar no templo e um homem que está pedindo esmola, pede a eles a esmola, Pedro diz assim, olha para nós aqui. Aí o homem olhou, Pedro disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E por causa dessa cura, Pedro e João foram presos. E na hora lá do interrogatório, Pedro diz algo que tem que mudar a nossa vida. Pedro diz assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. João ainda fala assim, vimos, ouvimos e tocamos. Quem faz uma experiência com o Espírito Santo não tem tempo para dizer estou em crise. Quem faz uma experiência autêntica com o Espírito Santo não olha para trás. Por quê? Porque você viu, tocou. O Espírito Santo tocou a tua alma. E aí, irmãos, quando eu tive essa experiência com o Espírito Santo, marcamos na casa de um amigo para assistir a fita cassete da celebração do nosso crisma. Gente, eu fui crismado, para mim foi só mais uma data. Nada mudou. Mas depois que eu voltei ao Espírito Santo, quando eu sentei lá no sofá da casa do meu amigo, que deu o play e que começou a procissão de entrada, eu já comecei a chorar. Porque depois que eu voltei ao Espírito Santo, eu entendi o que aquela celebração era. E eu vivi ali, por aquela filmagem, entendendo a beleza. Quando você volta ao Espírito Santo, eu lembro, irmãos, a primeira Santa Missa que eu fui depois do batismo no Espírito Santo. Nossa! Meu irmão, eu ia para a missa. Eu estou saindo aqui do enquadro, né? Vale, minha Nossa Senhora. Venha para cá você. Qual é o teu nome? Wagner? Wagner, eu ia para a missa. Quando eu entrei na igreja, eu aprendi o instrumento atabaque, né, que é de percussão. Depois eu aprendi violão e contrabaixo. Então eu trocava violão ou contrabaixo do Ministério de Música. Mas nós sempre bebíamos no dia que nós íamos tocar. Sempre. Então a missa para mim era uma coisa chata, era apenas um cumprimento de algo. Wagner, né? Mas quando eu tive aquele batismo no Espírito Santo, quando eu voltei, Wagner, ao Espírito Santo, meu irmão, a primeira missa que eu fui, eu vi o céu. Wagner. Aquelas portas daquela igreja que eu entrava de tanto jeito, já tinha me prostituído dentro daquela igreja, roubado coisa dentro daquela igreja. Mas naquele dia, quando aquelas portas se abriu, foi o paraíso que eu entrei. Não de forma teológica, Wagner, mas eu entendi tudo o que estava acontecendo ali. Era uma revelação na minha alma que mudou a minha história. Quem vive verdadeiramente um voltar ao Espírito Santo, nunca mais viverá uma Santa Missa do mesmo jeito. Nunca mais, meu irmão, nunca mais. Obrigado pela tua vida. Nossa, aquela missa. Porque quem é batizado no Espírito Santo, os sacramentos, você entende. Não pela letra, mas aquilo que está na alma. Meu irmão, você que está aí há tanto tempo na comunidade, nesses 6 anos, em grupo de oração, na igreja. Ei, se você estava de cabisbaixo, tome um novo fôlego no Espírito. Levante e aceite a nova missão que Deus vai te dar. Volte a amar a palavra, leia a palavra, volte a fazer a sua oração pessoal, ore nas madrugadas, volte para os sacramentos, ame a Santa Missa, se confesse.
ame a Virgem Maria, coloque o texto na mão. Queira olhar para a vida dos santos e dizer: eu quero ser meu Senhor. Volte, volte, volte. Deixe essa noite o Espírito Santo soprar em você e fazer com que as cinzas voltem novamente a ter fogo, fogo do Espírito Santo. Você ganha, tua família ganha, a cidade de Itabaiana ganha, todo mundo vai ganhar, todos ganham, todos ganham, todos. Batizado no Espírito Santo, eu pude chegar para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos e dizer: eu amo vocês. Batizado no Espírito Santo, eu pude chegar num lugar de prostituição e dizer para uma filha de Deus que estava se prostituindo: Deus te ama. Chegar para criminosos, se rebaixar no chão com ele, olhar nos olhos dele e falar: Jesus te ama. E fazer com que a vida dos outros seja transformada, assim como alguém que voltou ao Espírito Santo me apresentou. É tua missão, você que conhece o Espírito Santo, de fazer com que outros voltem ao cenáculo. Você já sabe o caminho, você sabe onde fica a sala de cima. Volte. O caminho do cenáculo você sabe, volte. E você veio hoje aqui para voltar a ter uma intimidade poderosa com o Espírito Santo. E a partir da tua vida, outras vidas serem transformadas. Saber que através de você, pessoas que queriam se suicidar irão voltar à vida. Que casais que estavam se separar irão novamente voltar à aliança. De que pessoas irão deixar a cocaína, a heroína, a maconha. Porque você está cheio do Espírito Santo e foi instrumento de Deus. Pessoas que viviam no vício das drogas, da prostituição, terão as suas vidas transformadas, porque você voltou ao Espírito Santo. E agora você faz com que outras pessoas encontrem o Espírito Santo, porque você sabe o caminho da sala de cima. Talvez essa noite tenha algum irmão aqui que quando terminar esse encontro, Wagner, vou pegar tudo de novo, tá? Não, fica aí, essa eu vou sair do enquadro, tá? Mas talvez você, escute bem, vai ter pessoas essa noite que talvez quando eu terminar aqui, você vai ter que fazer isso. Dá a câmera para ele. Pronto. Já viu o que vai acontecer, né? Se prepare. Mas vai ter gente que essa noite você vai precisar fazer assim, ó. Volte hoje ao Espírito Santo, rapaz. Você quer acabar com a sua vida? Volte hoje. Volte hoje. Não permita perder uma alma. Não permita. Não permita. Quem é o irmão dessa comunidade que hoje você precisa pegar ele pelo pescoço e falar: ei, 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 você quer ir embora? Ei, você quer abandonar nosso Senhor Jesus Cristo? Ei, você está doido? Depois do que você viveu, não faça isso, não faça isso. Irmãos, às vezes nós estamos vendo o outro desfalecer, morrer, e nós não fazemos nada. Só ficamos olhando assim: fulano está desanimado, né? Tá vendo fulano? Faz tempo que não vem, né? Nunca mais vi. Mas está faltando quem vá lá. Quem vá lá. Que olhe nos olhos. E diga: eu não quero perder a tua alma. E lutar pela vida desse irmão. E fazer ele voltar ao Espírito Santo. Quem é hoje que você precisa voltar para casa e dar um abraço, sem dizer nada, mas um abraço cheio do Espírito Santo? Você já pensou?
os adolescentes que estão aqui, você voltar para casa e falar assim: pai, posso orar no Senhor, pai? Ah, Kleber, mas o meu pai é ignorante. Mas e se ele deixar? E se você falar: pai, eu vim lá da Dínamos, vai completar 6 anos terça-feira, e começou um trido, e hoje foi tão bom, pai, eu queria rezar pelo Senhor, posso, pai? Ou não, você já tem. Mas se o teu pai falar assim: tá, pode rezar, minha filha, você tem a chance de derramar amor sobre ele, com Ave Maria, com oração em línguas, com um abraço em lágrimas. Quantas vezes você saiu da Dínamos aqui, chegou em casa e falou isso? Disse assim: mãe, posso rezar pela senhora? Pai, posso rezar por você? Quantas vezes você saiu daqui da Dínamos, chegou na tua casa e disse para o seu irmão, para a sua irmã: ei, deixa eu te dar um abraço, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama, cara. Tá? Posso dar um abraço? Tem que ser hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí, para quem já é carismático, batizado do Espírito Santo e ora em língua, é mais fácil, né? Chega em casa, ó, abre os braços, e aí aperta o botão de loucura. Xibiriri, alabana, alabara, alabara. Que é isso, menino? Relaxa, mãe, tá só começando. Iera, alabana, alabara, alabana, alabarere. O pai vai dizer: eu bebo, e ele que fica doidão. E você, xiricandavarala, e vai, meu irmão. E dá 10 horas, e dá 11 horas da noite, e vai meia-noite, 1 hora da manhã. Iria labara, lamanda, labara, lamanda, labariri. Faz com que a tua casa seja o lugar de cima, o cenáculo. Leva o Espírito Santo para tua casa. Para de ser frouxo, rapaz. Leve o Espírito Santo para sua casa. E o restante é o Senhor quem irá fazer, do jeito que o Senhor te inspirar. Mas a hora e o dia de voltar é hoje. Amém? Respire fundo, solte e diga assim: é hoje. É hoje. Fica de pé para nós começarmos a rezar. Ô irmão, ô Kleber, esse cara aí é muito louco, viu, esse pregador. Pensa comigo uma coisa, meu irmão. Essas loucuras de Kleber é porque entenda uma coisa. Talvez a pessoa diga assim: não vou fazer isso. Mas se você soubesse que você só tem hoje de vida, você faria? Faria. Porque você ia dizer assim: porque eu não tenho um amanhã? Amanhã eu não vou estar mais com os meus familiares, com os meus amigos. Aí, como, entre aspas, nós sabemos que tem amanhã, o amanhã existe, né? Não sabemos se vai existir para nós. Aí a gente fala assim: não, eu vou na casa daquele meu amigão lá para sexta-feira. Mas Deus colocou para ir hoje. Não, mas está tarde. Vá. Quantos amigos já foram acordar o outro para ir para a balada? Para chegar lá: ei, fulano, está dormindo, estou deitado. Se arruma, a festa está garantida. E por que eu não vou incomodar o meu amigo para falar do céu para ele? Para dizer: ei, que é, cara, o que é que tu quer? Peraí, eu quero te dar um abraço, falar de Jesus para você. Ah, essa hora, amanhã eu não sei se eu vou existir. Essa liberdade no Espírito Santo, irmão, é muito importante. Precisamos voltar a ser um povo que dá liberdade ao Espírito Santo. Veja, entenda bem, você que é comunidade Dínamos, a liberdade do Espírito Santo pode ser estranha para as pessoas de fora.
Para nós não. Quando o irmão fizer uma loucura do Espírito Santo, você tem que falar: eita, esse é doido, que é uma beleza. E não falar assim: oxe, fulano, mas peraí, a gente está no meio de uma limpeza. A gente está resolvendo um problema. A liberdade no Espírito Santo no nosso meio tem que ser algo normal, ordinário e não extraordinário. Nós temos que nos encontrar amanhã e falar assim: rapaz, eu passei a madrugada rezando por ti porque eu te amo. E o outro não vai dizer assim: a madrugada. Não, para nós tem que ser comum isso. A liberdade e a ação do Espírito Santo no nosso meio tem que ser algo comum, do dia a dia. Por quê? Porque nós voltamos ao Espírito Santo. Volta hoje ao Espírito Santo. Você que está aí, igual a Kleber, e até mais, que já tem mais anos de experiência com Deus, e que talvez está se sentindo cansado. Veja, irmãos, eu vou fazer 48 anos. Não tenho a mesma idade de 21. A idade pesa. Algumas coisas o cansaço vem mais rápido. Mas nada disso atrapalha o fogo do Espírito Santo que tem em minha alma. Quando uma alma volta para Jesus, irmão, tudo dá um jeito. No trabalho, na faculdade, no relacionamento, nas dificuldades, tudo, porque Ele é o Senhor. Joel disse: voltai ao Senhor de todo o vosso coração. Não se afaste de Jerusalém. Se está difícil você conosco, imagina-se distante de nós. Está difícil? Está passando por um problema? Chega, chama o irmão, senta com ele, coloca as tuas lágrimas, fala das tuas dores, recebe um abraço e volta para a caminhada. Mas não para. Ah, Kleber, mas eu cheguei aqui cheio de pecado, eu estava desviado. Ei, o Senhor é rico e misericordioso. O Senhor não quer saber por onde você andou. O pai do filho pródigo só quis saber que o filho voltou. Não importa se você está fedendo, não importa se está com roupa rasgada, não importa por onde andou. O importante é que você chegou à casa do Pai. Deixa agora o Pai te amar. Deixa Ele te presentear com os presentes do céu essa noite. Aquilo que Deus quer devolver, que o mundo tirou de você, deixa Deus devolver. O amor, a vida no Espírito Santo. É hoje, meu irmão. Você veio aqui essa noite para voltar ao Espírito Santo.